Essa é a primeira de uma série de videoaulas sobre planejamento fatorial fracionário. Então, nós já trabalhamos em aula com planejamento fatorial em dois níveis. Então, você tem 2 elevado a k, onde k é o número de fatores que você está testando. Se você tem k igual a 2, você vai ter dois efeitos principais e uma interação entre dois fatores. À medida que k aumenta, aumenta o número de efeitos principais e também as interações entre os fatores. Então, por exemplo, se você tem um planejamento fatorial 2 ao cubo, ou seja, você está trabalhando com 3 fatores, você vai precisar no mínimo 8 ensaios. Desses 8 graus de liberdade, você vai ter 3 associados a 3 efeitos principais. Você vai ter 3 associados a interações de segunda ordem e 1 associado à interação de terceira ordem. Vamos ver como que é isso? Digamos que você tenha lá K igual a 3 e os fatores são, por exemplo, temperatura, concentração e pressão. Então aqui você vai ter 3 efeitos principais. Você vai ter as interações temperatura, concentração, ou pelo menos vai ter que calcular, temperatura, pressão e concentração, pressão. E você vai ter a interação entre 3 fatores, temperatura, concentração, pressão. Então você tem 3 efeitos principais, 3 interações entre 2 fatores e uma interação entre 3 fatores. Então, aqui, ó, número de efeitos principais e interações em função do número de fatores. A ordem de uma interação é o número de fatores envolvidos na sua definição. Então, esse 1 aqui seria simplesmente efeitos principais. Efeitos principais. Esse 2 aqui nessa tabelinha seria interações entre dois fatores. Entre dois fatores. E assim por diante. Então, quando você tem k igual a 3, você tem 3 efeitos principais, 3 interações entre dois fatores e uma interação entre 3 fatores. Então, dos 8 ensaios, você tem 8 graus de liberdade. O método dos mínimos quadrados vai ajustar os parâmetros média dos ensaios, além dos efeitos principais das interações. Se você tiver, por exemplo, um planejamento fatorial 2 a sétima, você vai ter 128 ensaios, e aí você vai ter 7 efeitos principais, 21 interações entre dois fatores, 35 entre 3, 35 entre 4, até uma interação entre 7 fatores. Obviamente, nem todas essas interações, e mesmo os efeitos principais, nem todos são estatisticamente significativos. Por isso, ao invés de fazer 128 ensaios, possivelmente poderemos fazer menos ensaios. Bom, planejamento fatorial fracionário. Vou ler com vocês aqui. Então, à medida que o número de fatores em um planejamento fatorial 2 elevado a k aumenta, o número de execuções necessárias para uma replicação completa do planejamento supera rapidamente os recursos da maioria dos experimentadores. Por exemplo, uma réplica completa do planejamento fatorial 2 a sexta requer 64 ensaios. Neste projeto, apenas 6 dos 63 graus de liberdade correspondem aos efeitos principais e 15 graus de liberdade correspondem às interações entre dois fatores. Então, digamos que você faça esses 64 ensaios sem replicata. Então você vai ter 64 graus de liberdade para o algoritmo lá dos mínimos quadrados ajustar supostamente 64 parâmetros. Um desses parâmetros é a média de todos os ensaios, né, o intercepto, né? E restam então 21 parâmetros de importância aqui, 21 graus de liberdade que são importantes. Importantes por quê? Porque os efeitos principais e as interações entre dois fatores são os mais importantes. Interações de 3 ou mais fatores já não são significativas. Então, restam então 42 graus de liberdade que estão associadas entre as interações de 3 ou mais fatores. De forma que se você precisa ajustar 21, 22 efeitos,
21, 22 parâmetros com os dados experimentais, você não precisa, regra geral, executar esses 64 ensaios. Então, de repente, você pode executar um planejamento fatorial fracionário para fazer uma triagem das variáveis, né? Quais seriam as variáveis mais importantes aí, né? Então, vamos lá, planejamento fatorial fracionário, né? Um uso importante de fatoriais fracionários é em experimentos de triagem, experimentos nos quais muitos fatores são considerados e o objetivo é identificar os fatores, se houver, que têm grandes efeitos. Os experimentos de triagem são geralmente realizados nos estágios iniciais de um projeto, quando muitos dos fatores inicialmente considerados prováveis têm pouco ou nenhum efeito na resposta. Então, os fatores identificados como importantes são então investigados mais detalhadamente nesses experimentos. Nós temos aqui alguns fundamentos, princípios sobre esse planejamento, sobre os planejamentos fatoriais fracionários, né? Então, vou ler com vocês aqui, olha, o uso bem-sucedido de experimentos fatoriais fracionários é baseado em 3 princípios ou 3 ideias principais. Então, o princípio da dispersão dos efeitos. Então, quando existem diversas variáveis, o sistema ou processo provavelmente será impulsionado principalmente por alguns dos efeitos e interações de baixa ordem. A esparsidade, aqui essa palavra é interessante, né? A esparsidade dos efeitos geralmente implica que não mais do que a metade do número de efeitos será ativo. Por exemplo, se houver 4 fatores, então existem 15 efeitos, e a escassez de efeitos sugere que não mais de 5 ou 6 deles sejam ativos. Então, ó, se você tem 4 fatores, K igual a 4. Se você vai fazer um planejamento fatorial completo, você vai ter 16 ensaios, 16 graus de liberdade. Você ajusta, o primeiro é um intercept, né, como se fosse o coeficiente linear lá da equação da reta, mas não é exatamente uma equação da reta, é uma equação de regressão, né, um intercept, que corresponderia, por exemplo, à média de todos os ensaios. Restam 15 graus de liberdade que você poderia ajustar a 15 efeitos. Acontece que desses 15 efeitos que você poderia ajustar, a regra geral, mais ou menos metade deles podem ser significativos, os demais não. Outra propriedade importante aqui, a propriedade da projeção. Então, planejamentos fatoriais fracionários podem ser projetados de projetos maiores nos subconjuntos de fatores significativos. Já vamos ver isso. Experimentação sequencial, é possível combinar as execuções de 2 ou mais fatoriais fracionários para construir sequencialmente um projeto maior para estimar os efeitos de fatores e interações de interesse. Vamos nos concentrar nesses princípios nesse capítulo e ilustrá-los com vários exemplos. Então, a regra geral, você começa com planejamento fatorial fracionário, né? O seu planejamento fracionário para você trabalhar com menos variáveis, fazer uma triagem das variáveis. Uma vez que você faz a triagem, você vai poder eliminar algumas das variáveis que não são importantes e centrar naquelas que realmente importam. O que mais que nós temos aqui? Olha, essa parte aqui também é bem importante, aqui publicada neste artigo científico. Então, no artigo de Lee e Sudarsanan, acho que é indiano, provavelmente. Então, ó, mais sobre a esparsidade dos efeitos, né? Então, como observado anteriormente, a dispersão dos efeitos é uma das razões pelas quais os planejamentos fatoriais fracionários são tão bem sucedidos. Esse fenômeno foi observado empiricamente por experimentadores e em muitos campos por décadas. Então, no entanto, um artigo recente, de 2006, não é tão recente assim, fornece evidências mais objetivas sobre o efeito da esparsidade. Então, esses autores aqui reexaminaram 133 trabalhos de experimentos fatoriais completos publicados
com 3 a 7 fatores. Então eles analisaram todas as respostas. Aqui tem coisa importante para vocês aprenderem. Eles descobriram que nos experimentos que estudaram, 41% dos efeitos principais estavam ativos. Geralmente, o tamanho de um efeito principal ativo era o dobro do tamanho de uma interação de 2 fatores. A porcentagem de interações ativas de 2 fatores foi de 11%. Interações além da ordem 2 seriam extremamente raras. Então você vê que menos da metade aqui dos efeitos se mostraram significativos e as interações entre 3 ou mais fatores se mostraram extremamente raras. Mais ainda interessante aqui desse trabalho, os mesmos autores também relataram algumas porcentagens condicionais em relação às interações ativas de 2 fatores. Uma interação de 2 fatores estava ativa e ambos os efeitos principais envolvendo essa interação estavam ativos, ocorreram em 33% das vezes. Uma interação entre 2 fatores estava ativa, mas apenas um dos efeitos principais nessa interação estava ativo, ocorreu em 4,5% apenas. Então, se você tem uma interação entre 2 fatores ativa, muito provavelmente os efeitos desses 2 fatores serão importantes também. Pode acontecer que você tenha interações entre 2 fatores que sejam ativas sem que um dos efeitos seja importante. Talvez essa interação mascare o efeito principal. Uma interação de 2 fatores estava ativa e nenhum dos principais efeitos envolvidos nessa interação estava ativo, ocorreu apenas em 0,5% das vezes. Então é muito raro você ter uma interação entre 2 fatores estatisticamente significativa se os efeitos principais desses 2 fatores não forem significativos. Então esses resultados apoiam fortemente a hipótese da esparsidade dos efeitos, né? Esparsidade dos efeitos que nós já vimos aqui na página anterior, né? A esparsidade dos efeitos geralmente implica que não mais do que metade do número dos efeitos estará ativo. Vamos ver o que mais que nós temos aqui. Acho que é isso aqui, né? Mais sobre esparsidade dos efeitos, né? Então, os mesmos autores também suportam as suposições usuais de hierarquia de modelos e hereditariedade de efeitos. Então, hierarquia de modelos quer dizer o quê? Os efeitos principais e as interações entre 2 fatores serão mais significativas, e hereditariedade de efeito quer dizer que, regra geral, aquelas interações entre 2 fatores serão mais prováveis se esses 2 fatores tiverem efeitos estatisticamente significativos. Muito dificilmente você vai observar uma interação significativa se os 2 efeitos não se mostrarem significativos. No entanto, resultados são fortemente dependentes dos tipos de experimento analisados. Se mais experimentos envolvendo processos e sistemas químicos e sistemas biológicos fossem incluídos, a interação de 2 fatores provavelmente seria mais prováveis de ocorrer. As interações de 2 fatores provavelmente seriam mais prováveis de ocorrer. Interações de 3 fatores podem ser encontradas em alguns desses sistemas. Por exemplo, considere experimento no processo químico de 3 fatores envolvendo 2 fatores contínuos, tempo e temperatura, e um fator categórico, catalisador. Então, se a interação de 2 fatores envolvendo tempo e temperatura for diferente para cada tipo de catalisador, haverá uma interação de 3 fatores. Porém, isso é raro. Isso parece ser mais comum em sistemas químicos, né? E agora nós começaremos a trabalhar com frações meias. Mas como a aula já está um pouquinho longa, né? Então, frações meias para a próxima aula.